Ora, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o dia do ensaio com a Vic Topics 412x40AO, uma luneta recomendada pela marca para uso em carabinas de ar comprimido. Portanto, eu hoje vou fazer o ensaio e para esse ensaio escolhi aqui a Cometa Fenix 400 USC, uma carabina espetacular. Então decidi usá-la para testar esta luneta, esta mira telescópica, como queiram dizer, que é recomendada para uso em carabinas de ar comprimido e springers, ou de ação por mole liquidal, ou gás RAM. Portanto, e para esse ensaio eu vou usar aqui o rifle Destroyer, que costuma ir bem nesta em 5,5, claro, esta carabina em 5,5, costuma ir bem nesta carabina. Não é o melhor, mas costuma ir bem. Este chumbo também é um chumbo muito interessante, um chumbo que foi enviado pela Rifle para testar e fazer ensaios aqui no canal. Para isso tenho um alvo ali, acabados de medir aqui com o rangefinder da Vector Optics, 25 metros, e vou fazer aqui um ensaio, um teste, ver como é que se porta aqui a luneta. Vamos ensaiá-la aí a 25 metros. Eu já fiz o zero previamente, portanto esta luneta já está zerada para esta carabina, tenho o zero mais ou menos feito, e agora vou fazer ali uns tiros para ver como é que ela se porta. Uma das coisas que me chamou a atenção nesta mira é o retículo. Acho que é muito completo. Eu gostei bastante dele. Podia ser mais fino, podia ser mais fino para atirar no papel, nos alvos de papel. Se ele fosse mais fino não era defeito. No entanto, acho que ele remedeia, serve perfeitamente, não é demasiado grosso também. Mas se houvesse que fazer uma escolha, escolheria um retículo mais fino. No entanto, este retículo não é demasiado grosso. Não entendam isto como um retículo demasiado grosso. O retículo está bom, serve, mas se fosse mais fino para a minha utilização, não era defeito. Embora que eu compreendo que nem toda a gente gosta de atirar no papel como eu, então se for assim, não é problema nenhum. Vou fazer aqui uns cliques, porque o dia é diferente e o tiro cima um pouco acima. As torres vêm protegidas com estas tampas de alumínio. Eu já disse isto no vídeo da apresentação do produto. Estas tampas impedem que nos entre aqui poeiras e sujeira aqui para as torres. Vou fazer aqui 2 cliques para baixo e vamos fazer mais um tiro. Também ela tem aqui o retículo iluminado. Ambientes de pouca luz ou então de muita intensidade de luz em que não se consegue ver o retículo, depende das circunstâncias, é uma ajuda muito boa. Neste momento não estou a precisar de o usar, mas se precisasse ele era ligado aqui, e depois aqui eu tinha 2 cores disponíveis, vermelho e verde, e todas elas, as 2 cores, têm a opção de intensidade de cor. Portanto, a intensidade vai do 1 até ao 5, tem 5 níveis de intensidade. Eu vou ligar aqui no nível 5 para vermelho. E realmente dá aqui
dá uma luz e ajuda bastante a ver-se o retículo. Embora que o dia hoje não era necessário usá-lo. Fazer aqui um ajuste no paralaxe. Eu reparo que as indicações que aparecem aqui no paralaxe estão corretas, ou praticamente corretas. São ajustes muito, muito finos que é necessário fazer. Portanto, eu estou a tirar a 25 metros e, como podem ver, eu estou praticamente a usar aqui a indicação no 25. Portanto, à partida, estas indicações estão corretas. Eu vou fazer o paralaxe corretamente e já verifico se realmente bate certo. Reparem que eu consegui o foco perfeito e está na indicação correta do paralaxe. Eu já no vídeo da apresentação falei que o paralaxe desta luneta começa nos 7 metros. Já fiz vários testes e, embora que na ficha técnica diz que ela começa nos 10 metros, nos 7 metros, a partir dos 7 metros, ou melhor, exatamente no ponto 7, nos 7 metros, começamos a ter o paralaxe perfeito, um foco perfeito. Portanto, conseguimos aqui um ajuste de paralaxe desde os 7 metros até o infinito. Vou fazer aqui mais um. Espetáculo. Esta carabina também, assim, ela está na potência máxima, ela está a produzir cerca de 22 joules e eu já fiz várias dezenas de tiros antes de estar a gravar este vídeo com ela, com este conjunto, luneta, carabina e chumbo, mas o chumbo é o menos para aqui, neste caso. E não tive problemas com o recuo, portanto o recuo não afetou aqui o zero da luneta, ficou pelo menos os únicos ajustes que eu preciso de fazer é mesmo pelas temperaturas, que vão variar entre os dias em que estou a tirar. Tirando isso, ela nunca perdeu o zero, nunca precisei de fazer grandes correções. A luneta está a aguentar-se bem aqui em cima da Springer. Estamos a falar de uma Springer que é legal, claro, aqui para Portugal. 24 joules, neste caso temos que ter menos de 24, ela está a fazer 22 com este chumbo, portanto, até agora está-se a portar bem. Eu tinha-vos dito no vídeo de apresentação que tinha que usar para poder dar feedback da luneta e neste momento o meu feedback é este. É sempre a andar, zero problemas. Exato, é sempre a acertar o mesmo sítio. Ela não perde o zero, mesmo com este recuo. Portanto, estamos a falar de uma carabina de 22 joules. Ela não perde o zero. É a carabina mais potente que eu tenho. Eu não gosto muito de muita potência. Esta aqui é a mais potente que eu tenho. Por isso é que foi a escolhida para testar esta mira. E até agora só coisas positivas para falar. Alguns vão se perguntar sobre este guarda-mate. Acho que deve ser a primeira vez que ele vem a público. Este guarda-mate não é original, fui eu que o fiz, isto é latão. Portanto, se às vezes tiverem dúvidas, estiverem a ver isto e tiverem dúvidas sobre isto, se é original, não é original. Já foi aqui um extra que eu coloquei. Achei graça colocar-lhe aqui uma peça dourada, uma vez que o gatilho é dourado. Portanto, isto é um apontamento que eu estou a fazer só para esclarecer alguns que mais atentos, que vão ver aqui isto e vão perguntar se realmente isto aqui é original. Não é original. O original é de plástico e este aqui é dourado. Bem, este vídeo é sobre a mira.
e eu não tenho muito mais a dizer. Em relação aqui às torres, eu no vídeo da apresentação tínhamos dito que elas eram algo borrachosas. Entretanto, com o uso, eu cheguei à conclusão que essa expressão, essa analogia que eu usei, dizer que elas eram borrachosas, deve-se a esta torre que está presa por um parafuso central, porque nós conseguimos ajustar o nosso zero, desapertamos este parafuso e depois rodamos a torre para o ponto zero, depois de termos feito o zero, e voltamos a apertar. E, portanto, como ela está presa aqui no centro, há aqui uma ligeira folga, que nem é bem uma folga, que não sei se o vídeo vai conseguir mostrar, em que parece que há uma folga nos cliques, não é? A folga é entre esta roda, não é? Esta peça e a peça original que faz os cliques, não é? Portanto, essa aí é a sensação que temos, que ela é esponjosa, é mesmo por aí. Portanto, porque o clique é certo e é definido. Só que há aqui esta folga, e na altura foram as primeiras impressões que me passaram, é que isto era algo esponjoso, mas na verdade é isso. Bem, não tenho muito mais a dizer sobre a mira. Ela cumpre o que promete, aguenta as springers, pelo menos springers até 24 joules aguenta. Não sei se aguenta para mais, acredito que sim, mas eu não posso testar com mais energia, porque eu tenho implicações legais, tenho limites legais que tenho que cumprir. Portanto, só posso usar até 24 joules, neste caso até 23.9, e no caso em concreto desta carabina 22, que é o que tenho. E até agora já fiz aí uns 200 tiros, sensivelmente, com o conjunto, e não tive qualquer problema. Espero que vocês tenham gostado deste ensaio. Se gostaram, deixem ficarem um like. Um grande abraço e até um próximo vídeo.